Somos pontuais, né? Britânicos. Deus é bom. Glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se a gente não tivesse com uma roupa diferente, iam pensar que sempre era a mesma live. Não? Glória a Deus. Amém? Deus é bom. Vamos esperar o pessoal entrar aí para começar. É que tudo isso fica gravado, né? Exato, é. Não tem edição. Você não edita. Tá bom. Boa noite, irmã Celeste. Boa Dona noite. Irene. Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus traga a unção Pastor Wesley. sobre a vida de vocês. Ao pastor Wesley. Pastor Wesley. Diretamente de Curitiba. Pastor Wesley é descendente de alemães, não é? Alguma coisa assim. Deus é bom. Acho que ele está lá em Curitiba. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, meu querido, minha querida. Nós vamos começar a nossa live. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. O tema de hoje é transformando a cultura na família. Nós vamos falar um pouco sobre a cultura. É um assunto muito extenso, então não dá para ficar aprofundando muito, mas nós vamos semear aqui alguns pensamentos da palavra de Deus para que você possa meditar e começar um processo de transformação da cultura. Amém. Né? A primeira coisa importante é que todos nós, sem exceção, temos uma cultura. Todos nós. Né? Nós temos que descobrir qual é a nossa cultura. E depois temos que decidir, né, se nós queremos transformar a cultura ou viver na cultura que a gente já está acostumado. Então nós vamos orar, pedir para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos Sim, Paizinho. entregar esse tempo nas tuas mãos. Amém, Pai. A palavra de Deus é tua, não é nossa. É verdade, Pai. Pai, abre os nossos ouvidos e Sim, fala Paizinho. conosco, Pai. O Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de sondar o nosso coração, Amém, a nossa Pai. família, Em nome de Jesus. de trazer a revelação, o que quer dizer a palavra. Só o Senhor pode trazer essa revelação, Verdade, Pai. essa palavra rema. Então, cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Amém, Pai. Toma os nossos pensamentos, toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos e nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Sim, Que Paizinho. toda infestação demoníaca seja bloqueada, que o sangue de Jesus esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa Amém, família, Senhor, em nome de sobre Jesus. tudo que conosco se relacione, em nome de Jesus. Amém. Amém, papai. Amém. Amém, meu querido, minha querida, vamos lá. O que nós vamos falar essa noite é transformando a cultura na família. Então, primeira coisa é a gente conceituar o que é cultura, né? A cultura é um conjunto de comportamentos, pensamentos e costumes que se forma ao redor de um altar, né? Então, isso é muito importante, porque conjunto de comportamentos, de pensamentos e costumes que se formam ao redor de um altar, né? Então, cultura tem a ver com culto, ou seja, aquilo que gira em torno de um Deus, que é cultuado, um Deus que determina regras de comportamento, determina o curso dos pensamentos, como que você tem que pensar, como você tem que ver a vida, o mundo, as pessoas, né?
e os costumes que são colocados por esse Deus, né? E é importante repetir isso, porque todos nós temos uma cultura. Eu tenho uma cultura, né? Você tem uma cultura, cada um de nós já tem a cultura. A gente não vai adquirir a cultura agora. A cultura se forma na família. Então, a família colocou na minha vida e na tua vida uma cultura, né? Essa cultura vem de um altar, vem de um Deus, vem de alguém que iniciou a cultura, ou começou a tradição, começou a maneira das pessoas se comportarem dentro de casa, e isso vai determinando algumas coisas na nossa vida. E às vezes a gente nem para refletir, né? A gente tem certos costumes, né? Comportamentos, hábitos, aí, pensamentos, e a gente nem sabe a origem, nem explica. Né? Você já questionou por que você faz certas coisas? Eu aprendi isso com a pastora Cláudia. Ela começou a ensinar as crianças, e eu era criança na época. E aí eu fui aprendendo com ela a questionar a origem. A origem. Né? Então, algumas culturas, elas são mais evidentes em datas específicas. Por exemplo, a cultura do Natal. O Natal é algo interessante porque todo mundo começa a pensar de uma determinada maneira. Todo mundo começa a ter um determinado tipo de comportamento. Por exemplo, comprar presentes, por aí vai. Né? E o pessoal tem o costume de se reunir num determinado dia, né? 24 de dezembro, 25 de dezembro, e o costume de trocar presentes, colocar presente embaixo de uma árvore, comer o peru de Natal, e etc. Então, isso é um exemplo de uma cultura. As crianças que nascem, por exemplo, usando esse exemplo, e crescem vendo essa cultura, elas são ensinadas, elas são aculturadas. Porque as crianças, elas vêm com uma parte inata, né, e outra parte é colocada por ensinamento, por exemplo. Então essa cultura ela começa a se perpetuar ao longo das gerações. Então as gerações elas fazem no mês de dezembro um evento familiar chamado Natal. Né? Isso é uma tradição. E a maioria das pessoas não quer nem saber de onde veio, mas eles curtem o Natal. É uma tradição, é uma cultura. Mas, como toda cultura, essa também tem um altar e tem um Deus. Resta saber quem é esse Deus e qual é esse altar. Porque ali é onde se originou todo esse conceito de trocar presentes, da árvore de Natal, das roupas do Papai Noel. Então, isso é uma cultura. Né? Então, é importante a gente descobrir qual é a cultura da nossa família. O que a gente está acostumado a fazer, né? O que a gente tem de comportamento que é igual, todo mundo faz a mesma coisa. Né? Algumas culturas, elas são culturas mais extravagantes, né? Então, todo mundo grita, todo mundo briga, parece que está brigando, mas não, a conversa é alta mesmo. Tem culturas que são silenciosas, o comportamento das pessoas é aquela coisa do respeito, da reverência. Então, não pode falar, não pode expressar um sentimento, uma emoção, que aí é repreendido. Então, cada família tem a sua cultura, né, pastora? Isso. E a importância de identificar a origem, né, é para saber as consequências, né? Porque tem situações em que as consequências, né, tem coisas acontecendo que não são boas, não são bons resultados, mas muitas vezes a gente não reflete que a forma que a gente está vivendo no dia a dia, às vezes são coisas básicas, tem gerado resultados ruins, né? Exatamente. Em virtude do altar, né? Do altar. Então esse é o ponto-chave, a gente precisa compreender qual é o altar da nossa família. O altar que foi originado em algum ponto da nossa genealogia. Alguém começou a ter o costume, alguém iniciou esse costume por causa
de algo, de uma inspiração, de uma história, de um evento, né? De uma experiência pessoal. A pessoa fez uma promessa, a pessoa fez algo que veio de uma crença, principalmente a crença é poderosa, né? As pessoas acabam transformando a crença em hábitos. A crença, ela se transforma em religião, religiosidade. Então as pessoas, elas têm aquela crença que você tem que dar vários pulinhos, né? Pular ondas no final do ano, ir na praia, fazer pedidos, jogar chá, fazer um monte de coisa. Comer lentilha. Né? O brasileiro, de uma maneira geral, é bem supersticioso. Então a nossa cultura, ela está forrada de altares e de deuses. Né? Se você está fazendo algo, você está fazendo isso para um Deus. O fato de você não conhecer o altar, nem o Deus, nem de onde veio, não invalida o tipo de ato que você está fazendo no mundo espiritual. Então é muito importante a gente buscar a raiz, o porquê. Né? É se tornar como uma criança, como Jesus falou. Por que a gente faz isso? Né? Por que a gente faz aquilo? Por que a gente tem que se reunir e comer o frango à meia-noite? Por que à meia-noite? Qual que é a história por trás disso? Então, tem que investigar, pesquisar e aprender sobre a cultura que você recebeu como legado, como herança. Porque isso é importante para que você possa transformar a cultura. Para entender se a cultura ela está vinculada a Deus ou não. E até porque o povo perece por falta de conhecimento, né? Exatamente. Então, às vezes, tá tendo perecimento ali porque não tem conhecimento do que está sendo feito, né? Então as coisas não estão certo. Puxa, mas eu fiz as promessas no final do ano, na virada do ano, a gente pulou as ondas, a gente fez tantas coisas, né? Tem gente que dá uma volta no quarteirão, tem gente que dá pulinhos, tem gente que põe lentilha no prato para dar sorte. Então tem uma série de culturas estabelecidas que acabam prejudicando a nossa vida, só que a gente não faz a associação com aquilo que nós fizemos. Então, puxa, eu fui lá, joguei flores. Você jogou flor para quem? A Bíblia diz que você fez uma oferenda, isso é chamado de oferta, oferenda. E alguém veio receber essa oferenda e isso te envolveu com esse alguém. Ah, mas eu não conheço, eu não sei, eu só estou fazendo isso porque eu acho bonito. É uma cultura. Né? A cultura virou um status, virou modinha. Todo mundo fala, é cultura, a cultura deles é assim. Então a gente tem que admirar, respeitar. Né? Mas a cultura na família, ela começa no casamento. É no casamento que se começa uma transformação na vida de um indivíduo. Quando uma pessoa se casa, ela precisa mudar o seu pensamento, ela precisa nascer de novo. Ela precisa transformar o seu comportamento, o seu costume. Então, na formação dessa nova família, no começo, nos primeiros passos, essa família começa a estabelecer ali costumes, né? Começa a estabelecer ali pensamentos novos. Né? Por quê? Porque eles estão se adaptando, eles estão se conhecendo, e é lógico, né? Cada um deles trouxe das suas respectivas famílias costumes, e ali vai ter um choque de culturas. Né? Essas culturas elas vão se chocar. Puxa vida, né? Eu faço assim, mas eu faço assim. Eu creio dessa maneira, eu creio de outra maneira. E às vezes em pequenos comportamentos, né, que geram desgastes no casamento. Por exemplo, né, vários casais com problemas no sentido de como se coloca o papel higiênico. Né? Que alguns colocam o papel higiênico para ele, né, descer pela frente o papel, outros por trás. E assim, gera um desconforto em virtude de uma pequena situação. Né? Então, assim, se não tem um combinado de pequenos comportamentos, né? Se não tem essa coisa de criar uma nova cultura no início do casamento, vai ter problemas em pequenas situações. E isso é importante porque a cultura não é imposta. A cultura não é uma coisa impositiva. Você não pode impor uma cultura para uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem que crer naquilo. Ela tem que voluntariamente acreditar
que aquele pensamento, aquele costume, aquele comportamento vai trazer, né, faz parte da identidade dela, faz parte da vida dela. Então, quando se casa, essa imposição de certos hábitos e costumes, isso é prejudicial para o casal. Então, eles passam por um período de adaptação, um período onde as culturas elas entram em choque, né? Na realidade, o noivado, o namoro, que não existe noivado e namoro, na Bíblia existe noivado, mas não tem namoro. Mas o tempo antes do casamento é o tempo exatamente de avaliar a cultura da outra pessoa. Avaliar com a cabeça, né? Com razão, pensamento. Peraí, né? O que eles creem? Por isso que a palavra de Deus fala assim, não vos prendais em um julgo desigual com os infiéis. Né? Então, tem um texto lá em 1 Coríntios capítulo 7, que Paulo fala exatamente sobre isso. Né? Quando uma pessoa que crê em Deus casa com uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa, né? A mulher crê em Deus, o homem não crê, ou o homem crê, a mulher não crê. Então isso estabelece ali algum tipo de desconforto. Né? O marido, ele acha que beber não tem problema, a mulher acha que beber é pecado, e por aí vai. Então isso tudo acaba gerando uma série de complicações que, se não houver sabedoria, né, a cultura ela vai acabar destruindo o casamento. Então a cultura não é imposta, nem a cultura divina é imposta. Ela precisa ser recebida com o coração aberto, voluntário, sem a obrigatoriedade de você fazer A, ou B ou C. Então muita gente dentro do casamento, quando está estabelecendo cultura, acaba impondo a cultura. Né? Uma pessoa cede, o marido cede, a esposa, o marido fala, não, eu vou evitar o confronto. Aí vai fazer do jeito que a esposa quer. Aí põe o papel higiênico do jeito que ela quer e fica 10 anos olhando para aquele papel higiênico, sentindo aquela coisa ruim. Né? Por quê? Porque não gosta do bendito papel higiênico daquele jeito. E por aí vai. E determinado momento, acaba, né, estoura, fala assim, há 10 anos eu suporto o papel higiênico colocado errado. Então, assim, se a gente não entende o porquê das coisas, né, por que tem que ser colocado de um jeito, por que tem que ser colocado de outro? A gente não consegue nem defender qual que é a melhor forma de fazer nessa nova casa, nesse novo lar. Exato. Então, tem que achar um ponto de concordância. Por isso que a cultura se forma com o casamento. Né? Então, alguns casais, eles se casam e não formam uma cultura. Eles acabam reproduzindo culturas porque os outros estão ditando, né, impondo a cultura para eles. Isso faz com que eles fiquem infelizes. Por quê? Porque eles não têm liberdade, eles não têm condições de formar a sua própria identidade. Né? A Bíblia diz o seguinte, que quando uma pessoa se casa, né, existe uma hierarquia familiar. Existe o cabeça do marido, não é o pai do marido, não é o sogro do marido. O cabeça do marido é Jesus. Jesus é o cabeça do marido. E o marido é o cabeça da mulher. Essa hierarquia foi estabelecida por Deus para que a família tivesse uma cultura divina, uma cultura onde Deus ele é adorado através de costumes, comportamentos, através dos pensamentos, né, da maneira de pensar daquele casal, mas que eles fiquem desconectados dos seus pais. Então a cultura tem que ser formada quando aquelas duas pessoas se unem em matrimônio, eles precisam formar a sua própria cultura, a sua própria identidade. Isso é importante até quando vier os filhos. Os filhos vão chegar, já vai ter uma identidade formada. Já vai ter um conjunto de pensamentos, de revelações, de costumes e hábitos ali, onde eles vão poder ensinar o filho a ser a sua imagem e semelhança conforme a sua espécie. Então esse é o processo divino para o casamento, processo divino para a família. Por isso a importância, né, de formar uma cultura única, exclusiva. Cada indivíduo é diferente do outro. Né? Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Né? A Cláudia gosta muito disso, né? Identidade, a nossa digital,
é diferente uma da outra. O nosso DNA é diferente um do outro. Né? A nossa íris também, ela sempre fala isso nos ensinos, mas o que isso revela? Revela que uma pessoa, ela é única. E quando uma pessoa se casa, não serão mais dois, mas serão um. Deixam de ser dois para ser um. E esse um que nasceu, ele é único e exclusivo, ele precisa ser estabelecido ali, consolidado na sua identidade. Então é muito importante compreender que o casamento é onde se origina a cultura. E Deus quer ser o centro, né, de adoração e serviço no casamento. Né? Quando isso começa a acontecer, no começo, irmão, quando começa, né, tá no início do casamento, aí vocês já começam a estabelecer uma cultura onde Jesus, ele é o centro do casamento, onde Jesus está presente. Não é uma cultura religiosa. Olha, agora chegou a hora da gente cultuar ao Senhor. Aí muda a linguagem do marido com a esposa e já vira aquela coisa religiosa. Parece que estão na igreja, parece que o marido é o pastor da igreja, a esposa é a ovelha. E aí fica aquela coisa fingida, aquela coisa cheia de máscara. Não é natural. Superficial, né? Superficial, religiosa. Então, não é isso, não é cultura, não é isso que Jesus quer colocar no casamento das pessoas. Né? Tem que ser algo natural. Uma conversa, um bate-papo, onde você se sente à vontade. E mais, onde você deseja esse momento. Um momento onde vocês podem orar juntos. Podem discutir alguma palavra, não discutir, brigar, mas, né, conversar sobre alguma palavra, trocar alguma revelação. Isso vai enriquecendo a cultura. Isso vai estabelecendo os pensamentos de Deus. Por exemplo, assim, qual que é a prática, né, que as famílias têm com crianças pequenas, tal, quando tem prova da família orar pelas provas das crianças? O olhar dos adultos, né, para a situação das provas, fala, poxa, uma coisa simples, a criança não trabalha, só estuda. Mas para a criança, a semana de provas é extremamente importante. É um momento de tensão para a criança. Tem criança que fica extremamente ansiosa, preocupada, se cobra tanto. E assim, é uma forma de ensinar que tudo deve ser entregue para Deus. Então é uma experiência importante que a família tem que ter junto com a criança. Entender que, assim, tem a questão lá de estudar, mas tem uma questão também de entrega para Deus naquele momento, para que, né, possa lembrar de tudo que estudou. São pequenas culturas, pequenas ações que vão formando a cultura de confiança em Deus, de colocar Deus em primeiro lugar em todas as situações, em tudo dar graças, né? Então, agradecer ali, né, para aquela prova, para aquela situação, por tudo. Então, que cultura? Então, que altar que é? É um altar em que vai depender da própria força, de que a criança estudou, ok, vai bem ou vai mal, dependeu da própria força dela? Tudo isso vai estabelecendo, né, em pequenos comportamentos, né, a cultura dentro de casa. E a cultura, meu irmão, é uma coisa que não vem pronta. Ela tem que ser desenvolvida, tem que ser construída. E isso demanda algum tempo. Porque estabelecer hábitos ou formas de pensar vai depender de tempo, de prática. Né? Então, não vai ser algo que vai acontecer da noite para o dia. Você faz uma vez, depois você faz a segunda vez, depois você não faz, depois você faz de novo. Então, isso até estabelecer aquele pensamento, você precisa alterar o pensamento anterior. Isso não é fácil, porque o nosso cérebro ele é meio preguiçoso, ele quer economizar energia. Então ele está numa zona de conforto, ele já está acostumado a pensar de uma determinada maneira. Automática. Né? Automática, que você não gasta muita energia para pensar. Mas quando você precisa pensar algo novo, você tem que empreender esforço. E energia é despendida. E o cérebro, ele tem uma tendência a voltar para aquele pensamento anterior, para aquela cultura anterior. Por isso que o casamento, no começo, ele dá mais trabalho, porque exige mais esforço. Mas o importante é que quando essa nova pessoa nasce,
Quando um casal se casa e ele convida Jesus para ser o Senhor do casamento, né? Porque uma coisa é eu ter recebido Jesus como Senhor da minha vida pessoal. Outra coisa é quando eu me caso e a gente ora a Deus, Senhor, seja o cabeça da nossa relação, seja, né, o Senhor do nosso casamento. Quando a gente convida Jesus para ser o Senhor do nosso casamento, então Jesus começa a trabalhar nas diversas fases do casamento para estabelecer uma cultura. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos nessa. Nós não somos especializados em estabelecer cultura, mas Jesus, ele começa a boa obra e ele pode aperfeiçoar até o dia do Senhor. Então, nós podemos convidar Jesus para fazer parte do nosso casamento, para ser o Senhor do casamento, e aí a gente começa a perceber as coisas mudando, né? Então, quando Jesus está presente no casamento, o casamento experimenta a transformação, experimenta também a restauração, quando Amém. precisa de restauração, experimenta milagres, alegria, né? Expansão, crescimento. Jesus, ele vai fazendo com que o casamento se torne frutífero em todas as áreas. Não é apenas financeira, não é apenas na saúde, mas são duas pessoas ali que estão realizadas com a cultura estabelecida pelo Senhor, né? Que estão satisfeitas com a administração de Deus, Amém. com o governo de Deus. Ali é a embaixada do reino de Deus, porque chamaram Jesus para ser o Senhor do casamento, né? E aí, o casamento, a Bíblia fala que o marido tem que tomar muito cuidado com a sua esposa, né? Tem que cuidar, zelar da sua esposa, por quê? A Bíblia fala porque ela é herdeira conjuntamente do marido da salvação. Amém. Então, quando uma família tem Jesus como o centro, como Senhor, então o casamento, a família é salva, né? E volto a falar, nós precisamos estabelecer isso no começo. Porque depois que você está casado há 10, 15, 20, 30, 50 anos, para você transformar a cultura que foi estabelecida com aquela esposa, aquele marido, é mais difícil, vai exigir um pouco mais de esforço. Mas quando vocês estão novinhos, casados novinhos, é fácil. Você começa a orar, vocês oram para tudo, vocês buscam a Deus, vocês falam com Deus, vocês falam com Deus sozinhos, falam com Deus em conjunto. Aconteceu uma desavença, vocês oram, né? E aí essa cultura começa a permear o crescimento, o amadurecimento do casal, né? E aí a cultura vai embora, né? Agora, a cultura que não foi estabelecida lá atrás, ela tem que ser estabelecida através de um processo de transformação. Então tem que transformar a cultura da família. Amém? E uma coisa importante, né? Uma família com a cultura do reino é indestrutível. Amém. Então, acontecem muitas coisas ruins no tempo que nós estamos vivendo. Aliás, sempre aconteceram coisas ruins. O mundo jaz no maligno. Então, você casa, você começa a trabalhar para poder sustentar a sua casa, para poder crescer. Você trabalha para comprar uma residência, para formar um patrimônio, para dar uma segurança, para estudar, para formar, enfim. Mas você está num mundo que jaz no maligno. Agora, quando a cultura ela está estabelecida em Jesus, né? Jesus falou assim, aquele que ouve as minhas palavras, né? Vêm os ventos, sopram os ventos, vêm os rios, né? Batem contra aquela casa, mas ela não cai porque ela está firmada na rocha. Existe um fundamento diferente na vida daquela família. Então acontece uma pandemia dessa e a família está firmada na rocha, né? Acontece uma guerra, está firmada na rocha. Acontece uma crise, está firmada na rocha. Por quê? Porque a cultura divina, ela é indestrutível. Amém, amém. E quem vive a cultura divina, ele também experimenta essa proteção e essa segurança, né? Então a cultura, ela estabelece a proteção, a segurança, e a cultura divina também faz as orações serem respondidas
e os milagres acontecerem. Então, não, e a questão de toda a provisão também, né? De livramento, né? Então, a cultura divina vai trazer, não vai impedir que a gente tenha aflição, mas vai trazer a vitória, o livramento em todas as situações, né? Exatamente. Então, quando a gente tem essa cultura, irmão, o milagre, ele é natural. O sobrenatural se transforma em natural. Amém. Né? Então, a cultura divina, ela gera sinais. Ela não é simplesmente algo de aparência. Amém. Isso é importante. A cultura, ela não é apenas aparente, ela gera resultados. Amém. Quando falo resultados, eu digo resultados práticos, como frutos, prosperidade ou falta de prosperidade. A cultura, ela é responsável também pela alegria ou falta de alegria, pela paz ou pela falta de paz. Então, uma dica importante é que se você está vendo na sua família, no seu casamento, que não tem paz, que não tem prosperidade, que não tem alegria, que não tem harmonia, unidade, então começa a mapear a cultura, não fica mais olhando para o seu cônjuge como se ele fosse o culpado por tudo que está acontecendo. Começa a mapear a cultura que vocês estão vivendo e começa a transformar a cultura. Se você transformar a cultura numa cultura divina, os resultados serão diferentes. Não é? Tem até a história daquela criança que estava na casa de oração e aí perguntaram para ela, né? Falaram assim para ela, Jesus está aqui. Ela falou, Jesus não está aqui nessa casa. Porque Jesus, quando ele entra numa casa, né, os móveis que estão velhos e quebrados, eles são trocados. É uma visão de uma criança. Quando Jesus está na casa, não fica essa parede aí sem pintar, esse aspecto de tudo largado, né? Então, a criança, ela consegue enxergar o resultado da presença de Deus na casa. E é assim que nós temos que mapear a nossa família, mapear o nosso casamento. Se você está tendo resultados negativos, isso tem uma origem. E eu te garanto que a origem é o tipo de cultura que você está vivendo. É o tipo de cultura que os dois estão vivendo. Então foi estabelecida uma cultura de divisão. Casa dividida não prospera. Então, é tudo dividido, tá? Meu emprego, seu emprego. Meu dinheiro, seu dinheiro. Se você não tiver dinheiro, problema teu, eu te empresto. Isso daí é o quê? Uma cultura. Mas está unido? Não. Então, a unidade, ela traz vitória. Verdade. A unidade traz prosperidade. A unidade e a concordância, elas vão fazer a família conquistar muitas coisas. E crescer muito mais rápido, né? Crescer muito mais rápido. Quer dizer, as coisas podem ficar melhores, desde que vocês parem de viver cada um por si, Deus por todos. Né? Porque essa cultura não é de Deus. A palavra de Deus fala assim, e serão os dois, uma só carne. Deus olha você e a sua esposa como um, não como dois. E se vocês estão vivendo separados, se vocês estão morando, né, dormindo separado, então toda hora eu vou fazer uma coisa e você faz outra, a gente é colega de quarto, a gente racha a despesa aqui. Se vocês estão vivendo dessa maneira, Deus está olhando vocês como uma pessoa dividida. Uma casa dividida. E a casa dividida não prospera. Por isso que você sai para trabalhar e você volta sem frutos. E sem contar que do ponto de vista da identidade, uma pessoa dividida com ruptura é uma pessoa esquizofrênica, né? Complicado. Que aí já é outra. Não tem injeção para esquizofrenia, viu? Então só Jesus para tratar a dupla personalidade aí. Né? Então, a bênção repousa sobre a família que está aculturada nos princípios da palavra de Deus. Então eu vou ler aqui um texto importante que está no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e
tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém, pastora? Amém. Então a Bíblia está falando, a primeira coisa que esse salmo traz, é uma coisa tremenda, é a palavra bem-aventurado. Mais do que feliz. Bem-aventurado significa Mais do que feliz. mais do que feliz. Você quer ser feliz em casa, irmão? As pessoas querem ser felizes fora de casa, é impressionante. Mas elas não querem ser felizes dentro de casa. O esforço maior delas é ser feliz fora de casa. Ser feliz no seu trabalho, na sua igreja, no seu chamado. Ser feliz lá em onde ele passeia. Quer ser feliz fora de casa. As pessoas não costumam trabalhar para serem felizes dentro de casa. E isso é uma inversão estranha. É estranho isso. Porque a casa, a residência, o lar, não a casa física, mas o lar, onde as pessoas elas estão ali compartilhando o espaço, ela tem que ser um lugar onde as pessoas se sentem felizes. À vontade, né? À vontade. Tenho saudade de estar em casa. Eu não aguento ficar muito tempo longe de casa. Parece que está faltando alguma coisa. Quando você chega em casa, tem que sentir algum tipo de prazer. Então, começa a perceber qual é o sentimento que você tem quando você chega em casa do trabalho. Ou quando você pensa no meio do dia em ir para casa. No final do dia de trabalho, eu tenho que ir para casa. O que passa aqui? Será que passa pensamentos positivos? Sentimentos bons? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O cara é feliz. Mas ele é feliz aonde? Ele é feliz no interior da tua casa. Sua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Sabe que a videira é o símbolo? Sabe qual é o símbolo da uva, do vinho? É o símbolo da alegria. É o símbolo da alegria. Quer dizer, quando o camarada tem um temor ao Senhor, o Senhor transforma a cultura começa com o marido aqui, e o Senhor transforma a sua esposa em uma fonte de alegria. Fonte de alegria. E aí quando o marido recebe a ligação da esposa, ele não torce o nariz. Ih, a minha mulher está ligando. Não. Ele gosta de ouvir a esposa falar. Ele ama ouvir a esposa. Por quê? Porque a tua esposa, no interior da casa, será como videira frutífera. Ele não está falando assim, Deus vai transformar a tua esposa em uma pessoa frutífera fora de casa. Ela vai ser frutífera dentro de casa. E o que ela trouxer dentro de casa vai ser alegria para o teu coração. E no interior de casa ninguém está vendo. É você e ela. Os dois. Juntos, together. Vivendo um tempo de intimidade. E agora me veio assim, a videira tem a ver, com a alegria. E assim, a palavra de Deus, ela faz várias menções da mulher rixosa, que não deve ser rixosa, E a alegria, não que o homem não tem que ser alegre, mas a mulher precisa cuidar desse clima, dentro de casa. Verdade. Me veio isso agora. Cuidar do clima. Porque não fala para o homem não ser rixoso, Não tem menções... Do homem rixoso, não. Não tem. É sinal de que o homem é bem tranquilo. Uhum. Pelo menos em casa, Mas eu digo isso como homem, Eu prefiro uma casa que tenha paz. E eu luto por isso. Paz, sem confusão. Então, quando você teme ao Senhor, você está aculturado na presença de Deus. Quando você teme ao Senhor e você anda nos caminhos do Senhor, isso é cultura. A cultura
faz você pensar sempre na ótica do temor. Ou seja, cada decisão que eu tomar, Deus tem que estar envolvido. Será que eu estou ferindo algum tipo de princípio, alguma lei de Deus? Será que eu estou envergonhando o nome do Senhor? Será que eu estou agredindo a aliança que eu tenho com Deus? Quando você teme ao Senhor, você não peca. Não é porque alguém está olhando, você não peca porque você teme a Deus. Você está na presença de Deus. Então a importância desse salmo para você transformar a cultura, começando de uma única pessoa. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Então o homem, quando ele teme ao Senhor e anda nos caminhos, Deus começa a trabalhar para que a esposa seja no interior da sua casa, como uma videira frutífera. Você acha que um homem que tem uma mulher dessa, uma videira frutífera, ela só gera alegria para ele? Você acha que esse homem vai trair essa mulher? Você acha que esse homem vai procurar mulher em outro lugar? Não vai, meu querido. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus vai trabalhar no coração da esposa, vai transformar ela. E os filhos? Os filhos serão rebentos de oliveira à volta da sua mesa. A oliveira é o que traz a unção. Então Deus vai trabalhar. E a oliveira também, ela dura muitos anos, né? Dura muitos anos. É uma árvore de muitos anos. Longevidade. E a questão e a roda da mesa, né, tem a ver com unidade. Hoje a gente vê, né, quantos filhos, né, são distantes, nem comem à mesa, né? A gente já falou várias vezes sobre essa questão da mesa, mas, ou seja, os filhos têm unidade com os pais, né? Estão comendo à mesa. E a pastora Cláudia trouxe até aquele ensino sobre a mesa, né? O pão da presença de Deus na mesa, dentro de casa, né? Então isso daqui é o resultado de uma cultura. Então muita gente, meu irmão, muita gente pensa que vai para uma igreja, aceita Jesus, quando chega em casa, tá todo mundo virou santo, ninguém mais está magoado, tem dinheiro nas gavetas, tiraram as cuecas velhas e colocaram nota de 200 lá, né? As contas estão pagas, a casa está pintada, o carro foi trocado, só porque ele aceitou Jesus. Não. O processo é de aculturamento. A conversão é um processo de aculturamento. Você temer ao Senhor, você conhecer a Deus de maneira individual, vai trazer um impacto na sua família. Vai trazer um impacto forte na vida da sua esposa, né? Por isso a palavra de Deus fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então a importância da cultura. Segundo ponto, transformar a cultura envolve a transformação da mente e dos pensamentos. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sem a renovação da mente, você não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem a renovação da mente, você não está aculturado. Então, qualquer outra cultura que não seja a cultura de Deus é a cultura desse século. E a cultura desse século se apresenta de diversas formas. Tem diversos formatos. A liberdade, né? Que é a aceitação de tudo que acontece como se fosse natural, como se fosse normal. A falta de limites. Né? As noções de certo e errado, que isso já não existe mais. Já estão trocando agora o que é certo é errado, o que é errado é certo. Né? O novo normal, hoje estão falando muito do novo normal, que eu nem sei o que é ser novo normal, para mim só tem um normal. Então, tudo isso é o quê? É o presente século. Novo normal depois da pandemia. Novo normal depois da pandemia. Então, a gente tem que vigiar muito para não perder a cultura de Deus. E isso acaba entrando na família. Né? Estão querendo impor uma cultura na família. Né? O politicamente correto. Isso aí vai engessando os pensamentos das pessoas.
né? Eles estão querendo que você se sinta culpado por pensar de maneira cristã. Querem que você se sinta culpado por você julgar o que é certo e o que é errado à luz da palavra de Deus como certo e errado. Então, a gente tem que entender esse processo. Transformar a cultura envolve rejeitar qualquer outra cultura. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Né? Você já colecionou alguma coisa, irmão? Como é que você fala que você é um colecionador se você vende toda a sua coleção para ficar apenas com uma peça? Então o reino de Deus é assim. Você não consegue entrar no reino de Deus carregando outras culturas. Ou você vende tudo que você tem, ou você nunca vai experimentar a cultura do reino de Deus. A cultura do reino não é mais uma no meio de tantas culturas. Ela é a única que Deus aprova, que Deus se estabelece ali, que Deus atua. Amém, pastor? Amém. Tudo bem? Tudo bem. Transformar a cultura envolve o novo nascimento. Gênesis 2:24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso significa novo nascimento. Quando a gente era solteiro, a gente tinha uma cabeça, né? E agora? Eu nem lembro mais, faz tanto tempo, né? É. A gente nem lembra mais como a gente era, como a gente pensava, né? Quando eu casei, eu trouxe meu videogame e minha coleção de gibis. Não durou muito. Não adianta, irmão. A Bíblia fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, fazia as coisas próprias de menino. Quando você se torna adulto, você deixa as coisas de menino. E aí você acaba até, né? Você está hoje casado, você sabe que você está resolvido em uma série de coisas. Você amadureceu em várias coisas. E a imaturidade, ela tem que ficar para trás. Então, o solteiro tem que morrer para nascer o casado. O solteiro tem que morrer para nascer o casado. Né? Então, novo nascimento. Você vai casar? É um tipo de novo nascimento. Então é importante compreender isso. E você que já é casado há muito tempo, e você não nasceu de novo com a sua esposa, continua com cabeça de solteiro, irmão, você está perdendo uma grande oportunidade de amadurecer, de ter uma intimidade tremenda com a tua esposa, de ser, né, a melhor companheira da tua vida, tua esposa. Quando você nasce de novo para casar, você abandona as coisas solteiro, né, as coisas do eu, e você começa a pensar em nós. A cultura de Deus pode ser estabelecida na sua casa. Amém, pastor? Amém. Outro ponto, transformar a cultura envolve esforço e persistência. Hebreus 10:36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que é perseverança, pastor? É não desistir, né? É você ter um alvo, um objetivo e continuar, né? E sempre em frente. Perseverança. Tem muita gente que desiste. Sim, inconstância, né? E a própria palavra de Deus fala, né, que o menino, né, a pessoa imatura, ela é inconstante. Ela não permanece, não persiste, né? Isso é muito ruim. No estabelecimento de uma cultura, no estabelecimento de um relacionamento numa casa, a perseverança é tudo, né? Quer dizer que a perseverança é onde você vai fincar as raízes de uma árvore. É porque você só vai estabelecer a cultura se você tem um hábito, né? Se você
tem uma constância em fazer aquilo. Se você não persiste na cultura do reino, uma ação de vez em quando só não vai perseverar, não vai persistir e não vai dar continuidade, né? Então, aí eu tenho uma pergunta, porque eu sou o novo convertido aqui da casa, sou novo convertido, eu tenho que aprender. Ela me ganhou para Jesus e eu preciso aprender. Só que faz um tempinho. Né? Então, vamos dizer assim, a perseverança. Um casal, por exemplo, que vai no culto todo domingo, toda terça, toda quarta, quinta, sexta, vai no culto. Esse casal, ele está criando um hábito, certo? Sim. Mas só isso, ir na igreja, isso vai fazer eles alcançar a promessa de Deus? Não, é porque tem que ter uma continuidade, né? Tem que ser um estilo de vida. Então Jesus, ele não é religião, ele é estilo de vida. Então, ele precisa estar no dia a dia, né? Então, essa questão de alcançar a promessa, essa questão do tempo, que as coisas não são efeitos, né? Aquele efeito instantâneo, essa perseverança é fundamental. Então não adianta só ir no culto. Não. Primeiro tem que praticar a palavra, né? Primeiro tem que, assim, o culto que está sendo ministrado está alinhado à palavra, de fato, né? Então, é meditar sobre isso, é refletir sobre isso, e assim, que mudança que eu gero no meu dia a dia. Então não pode ser uma coisa pontual. Não pode ser uma coisa pontual. É a mesma coisa, né? A gente tá lá com a semana de libertação, né? Então a gente liberta, né? Faz libertação das coisas que já foram. E aí eu não tenho a prática de entender aquilo que entra na casa novamente, se tem algum vínculo. Quer dizer, eu vou estabelecendo outros vínculos, daqui a pouco tá tudo igual ou pior. Porque a palavra de Deus fala, né, que amarrando o valente, o que acontece? Se amarra o valente, pode saquear toda a casa. Isso. Então, assim, acaba amarrando o valente, que a mente dele tá amarrada. Tá amarrado. Né? Então, é uma questão de persistência, de continuidade. Perseverança em viver a palavra. Né? Então, eu vou no culto, tem muita gente que vai no culto todo domingo, mas não traz nada daquele culto para sua casa. Isso, para a vida, né? Para a vida dela. Então, se você quer que o culto seja algo que vai gerar uma mudança na tua vida, irmão, você precisa mudar a mentalidade do que você está fazendo lá. Voltamos para o começo. Por que eu estou indo no culto? Pergunta isso para você mesmo e responde para você mesmo. Eu estou indo no culto porque ir no culto é servir a Deus. Não é. O culto é um lugar para você adorar, para você orar, para você cultuar a Deus. Mas servir a Deus começa dentro de casa. Então, perseverança vai fazer você alcançar a promessa. Então tem gente que vai na semana da libertação, é liberto, mas não persevera na palavra. Aí o que acontece? Não alcança a promessa. Por isso que às vezes a gente está na igreja lá, eu estava na igreja, fiquei 16 anos trabalhando dentro da igreja. Eu falava, Deus, por que a maioria não recebe? Por que não são todos que recebem promessas, milagres? Por que, Senhor? E Deus falou, porque a maioria não pratica aquilo que está ouvindo. Não persevera, não persevera. Então você precisa estabelecer uma cultura de, olha, eu estou trazendo para a minha vida uma revelação. E eu vou te trazer uma dica. É melhor que você viva uma palavra do que você saiba 10 palavras e não viva nenhuma. É melhor você viver um único texto bíblico do que você souber 50 textos de cor e salteado e não praticar nenhum deles. Né? Então, é importante para você estabelecer a cultura que você viva um texto, uma revelação por vez.
Você estabelece aquela revelação. Depois que ela está firmada, isso já vira um hábito, você estabelece a segunda revelação. Você vai começar a crescer progressivamente. E aí você vai ver uma mudança. Então ele fala, com efeito, precisa de perseverança para que, tendo feito a vontade de Deus, depois disso você alcança a promessa. Primeiro você faz a vontade de Deus, depois você alcança a promessa. E não o contrário. Deus não vai te dar uma promessa e você não vai fazer nada na tua vida, não vai transformar a tua vida. Amém? Vamos encerrando. Transformar a cultura exige aliança e obediência. Deuteronômio 7,12 assim, será, pois, que, se ouvindo os juízos, os guardardes e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a seus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento teus pais prometeu te dar. Então, aliança com Deus. Grava bem isso, irmão. Aliança com Deus. Antes de você ter aliança com a tua esposa, você precisa ter uma aliança com Deus. Então, quais são as prioridades? Em primeiro lugar, Deus. O segundo? A família. E o terceiro? O trabalho. E o quarto? O ministério. Primeiro é? Deus. Segundo? Família. Terceiro? Trabalho. E quarto? O ministério. O ministério. Então não dá para você falar assim, puxa, a minha aliança com a minha esposa é mais importante do que a minha aliança com Deus. Ou não dá para você dizer assim, olha, a minha aliança com a minha esposa é a única que eu tenho. Então, primeiro você estabelece uma aliança com Deus. Ouve os juízos, guarde e cumpre os mandamentos do Senhor. Você estabeleceu uma aliança com Deus, pessoalmente. Aí você faz uma aliança com a tua esposa. Você tem uma prioridade, a aliança com Deus. A primeira prioridade é a tua aliança com Deus. Você tem que andar com Deus. Independente do teu marido. Independente da tua esposa. Você tem que temer a Deus. Continuar na aliança com Deus. Não é porque o teu marido se desvia que você tem que se desviar. Não é porque a sua esposa se desvia que você tem que se desviar. Então, primeiro você tem aliança com Deus. Ponto final. Segundo é a família. E na família, a primeira coisa é o casamento. Você tem que ter aliança com a tua esposa. Segunda coisa são os filhos. Então, se você colocar isso como prioridade, eu ando com Deus antes de andar com a minha esposa. Você vai ter segurança. Essa aliança com Deus vai cobrir a aliança com a tua esposa, vai proteger os teus filhos, vai proteger a tua casa toda, vai trazer resultados positivos. Depois da esposa e dos filhos vem o trabalho. Na cultura de Deus, o trabalho não vem antes da família. Na cultura de Deus, o trabalho não vem antes do próprio Deus. O trabalho não é o motivo da tua existência, não é a razão de você ter nascido, irmão. O trabalho é importante, mas ele não é tudo na tua vida. A minha tia falava assim, você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Né? O que você faz? Você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Você vive para trabalhar? Então está errado. Agora, se você trabalha para poder desfrutar do fruto do seu trabalho, você está certo. Para poder se realizar, poder gerar propósito, significado. Exatamente. O trabalho ele precisa gerar propósito, né? Significado. Porque a gente consegue exercer ministério no nosso trabalho também, Exatamente. em todos os lugares. E não é dentro só da comunidade da igreja. Não, você pode pastorear fora, você pode ajudar o próximo em qualquer lugar, você pode dar um testemunho em qualquer lugar. Exatamente. Então, se você tem uma aliança com Deus, todas as outras áreas estão cobertas por essa aliança.
Porque Deus sabe que as outras áreas fazem parte da tua vida. Mas não dá para a gente desfocar. Olha, o meu trabalho é o principal da minha vida. Né? O meu chamado, o meu ministério é o principal da minha vida. Não, meu irmão. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, família. Terceiro lugar, o trabalho. Quarto lugar é o ministério. Se você tiver que fazer escolhas, você considera essa lista nessa ordem e você não vai errar. Se você tiver que fazer escolhas entre a família e o trabalho, já está escolhido. É a família. Se você tiver que escolher entre o trabalho e a igreja, já está escolhido o trabalho. Se você tiver que escolher entre Deus e a igreja, que aí as pessoas não conseguem separar muito uma coisa da outra, mas você tem que escolher Deus, meu irmão. Por quê? Porque a aliança é com Deus, é uma pessoa. Então, grava bem isso, porque a aliança, ela depende dessa ordem colocada por Deus. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. Terceiro lugar, o trabalho. E depois? Depois vem o seu chamado, o seu ministério, a sua igreja. Amém? E aí você não vai errar. E transformar a cultura envolve relacionamento com Deus. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor Amém. desta terra. Quando você tem a cultura divina, você se relaciona com Deus. Amém. Você ouve a Deus. Uma pessoa que teme a Deus e anda nos caminhos de Deus, ela consegue ouvir a voz de Deus. Uma pessoa que anda debaixo da potente mão de Deus, se humilha debaixo da potente mão de Deus, ele ouve a voz de Deus. Deus fala com ele. Amém? Então é importante estabelecer relacionamento com Deus. Então quando você estabelece relacionamento com Deus, você pode apresentar esse seu Deus para outra pessoa. Porque você conhece Deus. Você conhece Jesus. Vou te apresentar Jesus, meu irmão mais velho. Você pode apresentar ele para outra pessoa. Porque você conhece Jesus. Então, relacionamento com Deus, né? Ensina os teus filhos a se relacionarem com Deus em primeiro lugar para tudo. Né? A pastora Cláudia falou, vai fazer a prova? Ora a Deus. Vai comer? Agradece a Deus. Vai sair para o trabalho, para a escola? Ora a Deus pedindo proteção. Quando você se relaciona com Deus em todas as áreas, em todas as dimensões, Deus está inserido em tudo na tua vida. Você está convidando Ele em todas as áreas. Você vai trabalhar, pede sabedoria para Deus. Pede discernimento, pede livramento. Pede para Deus, né, te conduzir nas suas decisões. Deus vai estar envolvido com você. E assim, às vezes a gente tem uma ideia, né, de que as crianças não entendem as coisas, mas as crianças entendem e assim, e elas têm, né, um coração puro que acessa a Deus. E quantas vezes a gente pede para as crianças orarem por nós, pelas nossas necessidades, né? Quase nunca. E se uma criança orar, meu irmão, da boca dos que mamam, Deus tira o perfeito louvor para fazer calar o inimigo. Então tem muita gente que não é liberta porque não é a criança que está orando por ele, é o adulto. Mas a criança tem um poder sobrenatural na oração. Então, nunca subestime o poder da oração na boca dos teus filhos. Né? Os teus filhos, aqueles que são pequenos, se você ensinar eles a orar, pelo exemplo, papai está orando, vamos orar junto com o papai, vamos orar junto com a mamãe. Se ele vê você orar, agradecendo pelo alimento, orar enviando ele para a escola, orar enviando a sua esposa para o trabalho, se você tiver orar e sem cessar, se ele estiver vendo isso em você, meu irmão, você não tem noção do que Deus vai fazer na vida dele. Mas ele precisa de exemplo, ele precisa de cultura, e essa cultura começa com a nossa vida. Amém, pastor? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não, vamos finalizar. Pai, em nome de Jesus, Sim, Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. São muitas coisas sobre cultura, mas o Senhor é poderoso para nos ajudar, para nos ensinar. O Senhor tem autoridade, o Senhor tem o senhorio da nossa vida, do nosso casamento, para nos
alinhar com a cultura do céu, Pai. Perdoa todas as vezes que nós estamos deixando com que esse século, com que os pensamentos desse mundo entrem na nossa vida, na nossa família. E perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós tiramos o Senhor do centro da nossa vida. Em nome de Jesus, perdoa o nosso pecado, Pai. Coloca em nós a unção para quebrar todo o jugo. Leva, Senhor, nossos pensamentos cativos. Muda, Senhor, nosso comportamento, nossos hábitos. Pai, que nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito. Nos ajuda, Pai, a estabelecer as prioridades corretas, a fazer com que nós sejamos exemplos para a nossa casa e para a nossa família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia da tua vida, que Ele te dê a paz. Amém? Amém. Deus abençoe grandemente vocês, viu? Fiquem na paz. Amém. Até a próxima. Deus abençoe.